Fala, meu querido, chegamos com a sétima questão aqui da prova da OBA 2023, nível 4, é a última questão de astronomia. As questões 8, 9 e 10 são questões de astronáutica. Então, vamos terminar bem aqui falando sobre um calendário solar indígena. A gente vai aprender um pouquinho sobre as posições do Sol de acordo com que o ano vai passando. Então, o Sol não nasce sempre no mesmo lugar e se põe no mesmo lugar ao longo de um ano. Ele vai mudando, tem pequenas variações que a gente vai discutir nessa questão por aqui, tá bom? Então vamos, antes de começar aqui, se você puder, já se inscreve aí no canal, nos ajude cada vez mais a chegar quem quer aprender um pouquinho mais de astronomia e física nesse sistema. Então, primeiro, ó, fala assim, que o desenho representa o esquema de um calendário solar indígena no hemisfério sul da Terra. Muito bem. Então aqui isso é importante, porque se fosse no hemisfério norte, haveria algumas alterações. Onde a sombra do obelisco marca o início de cada estação do ano, indicado pelas linhas no chão, numeradas de 1 a 6. Então é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele não está perguntando necessariamente qual é a posição 2, onde está apontando a luz do obelisco agora, é só uma marcação. Ele quer saber quando está indicando nessas linhas qual que é o que está acontecendo. Se é o fenômeno do equinócio ou o solstício de cada uma dessas situações aqui. Bom, então baseados nos desenhos e seus conhecimentos, assinale a opção correta. Bom, o que a gente pode começar aqui falando? Ó, a gente sabe que, eu não sei se você já estudou um pouquinho sobre isso, mas no hemisfério sul, que vamos fazer até, podemos até fazer uma representação aqui que não vai ficar muito das bonitas, mas vai servir para a gente. Ó. Deixa eu fazer aqui uma circunferência. Quando você está no hemisfério sul, você tem uma leve inclinação aqui de 23 graus e meio. Isso já foi discutido aqui. E se o Sol estivesse aqui, ó, a gente tivesse uma região, deixa eu colocar um solzinho aqui também. Quando isso acontece, que a gente tem aqui o nosso solzinho brilhando, que beleza, né? Quando você tem nessa região, você tem uma maior intensidade de raios solares batendo no hemisfério sul. Quando isso acontece, a gente diz que está acontecendo o início, aqui, né, no limite máximo, né, o início do verão, ou a gente está numa região de verão. Porém, isso aqui também acontece no hemisfério sul, né? A gente tem a posição oposta, que é quando a gente tem a mesma Terra, só que agora fazendo uma inclinação oposta, né? Quando a gente tem essa condição aqui, que é o limite aqui para que a gente tenha a mesma situação, o Sol está batendo aqui. Deixa eu fazer esse desenho para você poder entender, senão a gente fica meio patinando no que está acontecendo aqui. Claro que um desenho sem muita escala aqui, mas qual que é a diferença entre uma situação e outra nesse sistema? Nesse primeiro caso que a gente tem aqui, a gente tem no hemisfério sul a chegada do verão, uma maior intensidade de raios solares, e aqui a gente tem a chegada do inverno, porque está batendo menos luz nesse hemisfério que a gente tem. Então, o hemisfério seria essa região aqui. Ó. Então, aqui a divisão é hemisfério norte e hemisfério sul. Aqui está batendo menos intensidade luminosa, então aqui nessa situação a gente tem o inverno e nessa situação a gente tem o verão. E aí dá para a gente dizer que nessas situações a gente tem que quando ele está no inclinado no modo verão, o Sol nasce mais a sul do ponto cardeal leste. Então, por exemplo, ele não vai nascer exatamente aqui a leste, né? Ele vai nascer um pouquinho mais ao sul da cardeal leste. Então, se aqui ao leste, o nascimento do Sol está nesse ponto aqui. Então, o limite com que ele vai vir até o ponto 4, e nessa situação a gente tem o verão, o início do verão aqui, ó nesse ponto. Cuidado que a gente tem uma pegadinha boa aqui. Então, tanto aqui quanto nesse ponto, a gente tem verão. Nesse ponto aqui, a gente tem o verão, certo? Então, aqui é o começo do verão e aqui é onde o sol se põe durante um dia, né? Um movimento característico como esse. Ele sai do leste, vai lá para o oeste e aí é o limite com que ele fica incidindo sobre essa. E quando ele está quando ele está na região
a inclinação voltada para o hemisfério norte, ele nasce mais ao norte de leste. Então, nesses pontos aqui, a gente teria os limites para o inverno. O inverno aqui. O inverno e aqui também o inverno. Boa. Então, o que que a gente precisa aqui fazer as análises? Por que que tem uma pegadinha aqui? Porque a gente tem que falar da sombra do meu gnomo que tem aqui, né? Que tem essa estaca que tem aqui. Por quê? Porque veja, ó, vamos fazer a leitura aqui de cada uma das alternativas para você entender. Então, aqui, pontos 1 e 6 são os limites, são os solstícios de inverno, e nos pontos 3 e 4, eles são os solstícios de verão. Pontos 2 e 5 acontecem os equinócios, tá? Isso causado pela inclinação aqui que a Terra faz durante o seu ano. Então, para o hemisfério sul, isso acontece uma região mais voltada ao sul, mais ao leste e ao sul, e quando se fala de inverno, mais ao norte de leste. Então fica nesse ponto. Bom, a primeira, a figura 2 indica o pôr do sol. Aqui tem um grande erro. Por quê? Porque tá vendo a projeção aqui que a gente tem dessa sombra? A projeção dessa sombra indica que está acontecendo o nascer do sol. Isso está errado aqui, porque o sol nasce a leste, em qualquer ponto desse, não exatamente a leste, mas do lado leste. Então a projeção dele que ele vai nascer, ele vai jogar uma sombra para oeste. Então ele falar que a linha 2 indica um pôr do sol, isso está errado, ele indica um nascimento do sol. Tá. Agora na linha 4, ó, a linha 4 indica o pôr do sol. Tá correto, ó. Ele está do lado oeste, então vai ser o pôr do sol. E o início do verão. Só que aqui nós temos um grande problema. Se eu colocar uma sombra nessa região, eu estou pegando aqui uma sombra vinda do ponto 1. E no ponto 1 eu estou no inverno. Então aqui, essa projeção, se de repente a gente tivesse aqui, vamos fazer essa projeção aqui. Se tivéssemos essa projeção aqui em relação ao ponto 4, essa projeção vem do ponto 1. E o ponto 1 está acontecendo no inverno e não acontecendo no verão. Então isso aqui está errado nesse sentido. Agora, a 1. Na linha 1, indica o nascer do Sol, está certo? Ele nasce ao Sol, do início do verão. Concordo, ó. Então ele está lá, eu estou no ponto do verão e a minha projeção vai gerar a minha sombra vai gerar no ponto 1 o início do verão. Então essa aqui também, essa sim, essa verdadeira aqui para a gente, alternativa C, essa vai ser a nossa alternativa escolhida. Agora, vamos ver as outras, né? Por que que as outras estariam erradas? A linha 5 indica o nascer do Sol. Aqui novamente tem um erro de nascer e pôr, né? Porque se ela tiver o nascer do Sol, a sombra vai vir uma projeção do lado esquerdo, que é lado oeste. E lado oeste é pôr do Sol, né? Então tá errado. Agora, a linha 6 indica o pôr do sol, ó, o pôr do sol, tá certo, tá a oeste, do início do inverno, não, né? Do início do verão aqui, porque a projeção novamente da sombra, a sombra aqui dele, essa faz uma projeção do início do verão, que estão aqui, que seria essa região que aqui estaria colocada. Então, veja, essas indicações aqui, elas podem ter uma pegadinha nessa questão do que o projeta, né? Então, se ele está no verão, ele projeta no ponto 6. Se ele está no inverno, ele projeta nos pontos 4 e nos pontos 3. Se ele estiver no verão, ele projeta nos pontos 6 e 1. Tá bom? Então, bela questão. É uma questão que você tinha que ter um pouquinho de bom senso de, de, de direção, bom senso do nascer, o pôr do sol e também sobre essa parte da inclinação da Terra conforme a gente tem o passar do ano, tá bom? Então, terminamos assim a parte de astronomia. Em breve aqui ainda, até amanhã, faremos toda a parte de astronáutica para vocês.